Bom, gente, vamos falar agora de DPOC, a famosa doença pulmonar obstrutiva crônica. Como é que a gente define DPOC? Primeiramente, o GOLD, para muitos já devem ter ouvido falar, é a Iniciativa Global para o Estudo da Doença Obstrutiva Pulmonar. É uma associação, um consórcio de especialistas em pneumologia, um consórcio internacional, que se junta todo ano para definir guidelines de tratamento da DPOC. E o GOLD define o DPOC modernamente da seguinte maneira: existe uma obstrução ao fluxo expiratório que não é totalmente reversível, ou seja, é diferente da asma, que é marcada exatamente pela presença de reversibilidade do distúrbio obstrutivo. Essa obstrução ela tende a ser progressiva e associada a um processo inflamatório crônico no pulmão, um processo inflamatório persistente, que é diferente do tipo de inflamação observada na asma. Na asma, a gente tem uma inflamação de padrão alérgico, onde a principal célula que infiltra a parede brônquica é o eosinófilo. Aqui não. Aqui a gente tem uma inflamação, entre aspas, inflamatória mesmo. A gente tem neutrófilos, macrófagos, linfócitos invadindo a mucosa brônquica. E essa resposta inflamatória do pulmão, ela parece ser desencadeada à exposição a materiais particulados ou a gases tóxicos, principalmente componentes da fumaça do cigarro. Na realidade, acredita-se hoje em dia que o paciente, para fazer DPOC, tem que ter algum grau de predisposição genética, de modo que, ao entrar em contato com esse material particulado ou com esses gases tóxicos, ele desenvolva, ele desencadeie uma resposta inflamatória acentuada, anormalmente acentuada e persistente no trato respiratório. Ok? Então, DPOC é obstrução, é um distúrbio ventilatório obstrutivo, irreversível, progressivo e associado a um processo inflamatório desencadeado aí por exposição a materiais tóxicos, a gases tóxicos principalmente. Okay? Existem algumas curiosidades que recentemente foram esclarecidas a respeito do DPOC, que são bastante fáceis e interessantes de entender. O paciente, por ter um processo inflamatório crônico no pulmão, acaba tendo repercussões sistêmicas desse processo inflamatório. Se o pulmãozinho dele lá está produzindo citocinas pró-inflamatórias, fatores de crescimento, isso cai na circulação sanguínea e acaba produzindo alterações em órgãos e tecidos à distância. Então, as comorbidades que são hoje em dia, que são observadas desde sempre no paciente com DPOC, hoje em dia estão sendo explicadas, em grande parte, por esse fenômeno. Às vezes o paciente até já tinha antes alguma dessas comorbidades, mas elas sem dúvida são exacerbadas em função da presença de DPOC. Outras vezes o paciente não tinha nada disso e após desenvolver DPOC, ele passa a apresentar doenças cardiovasculares, depressão, osteoporose, disfunção hepática crônica, com esteatohepatite não alcoólica, uma série de lesões de órgãos-alvo que são decorrentes, a gente sabe hoje em dia disso, desse processo inflamatório crônico no pulmão. Então, é muito parecido com o que acontece nas doenças reumatológicas, em que a existência de inflamação crônica em algum lugar do corpo acaba aumentando o risco cardiovascular do paciente. A doença cardiovascular é a comorbidade mais importante e mais frequente na DPOC, porque as citocinas pró-inflamatórias promovem disfunção endotelial. Isso? Então, o paciente, se tem uma placa de ateroma, essa placa de ateroma tem uma maior chance de se tornar instável, de romper e gerar uma aterotrombose. Ou às vezes ele não tem ainda a placa de ateroma, mas o processo inflamatório crônico predispõe ao surgimento dessa placa de ateroma. Porque o paciente faz mais hipertensão, faz mais dislipidemia, faz mais resistência periférica à insulina e diabetes tipo 2, tudo isso causado pelas citocinas pró-inflamatórias secretadas no pulmão do paciente com DPOC. Okay? Isso acaba aumentando a incidência de infarto miocárdico, de doença arterial periférica, de doença cerebrovascular. A depressão e a osteoporose são complicações que aparecem nos pacientes mais graves, nos pacientes com uma DPOC mais avançada e de maior duração. A depressão, ninguém sabe exatamente como, tem relação com citocinas pró-inflamatórias nesses casos. E a osteoporose provavelmente é uma alteração no metabolismo ósseo, levando a um desequilíbrio entre a formação e a reabsorção de matriz óssea, com predomínio da reabsorção e perda da densidade mineral do osso.
ok? O paciente com DPOC tem uma chance aumentada de fazer isso, mesmo quando ele não toma corticoide, né? Pela própria doença de base, ele já tem uma osteopatia, uma tendência à osteopatia crônica. Se ele tomar corticoide, então, com frequência, isso vai ser ainda mais acentuado. A principal causa de morte no paciente que tem DPOC é o câncer de pulmão, ok? Câncer de pulmão porque, principalmente, essas duas doenças compartilham do principal fator de risco, que é o tabagismo, né? Mas o próprio DPOC acarreta um risco adicional. O paciente pode até ter parado de fumar, mas se ele continua com DPOC, ou seja, se ele continua com processo inflamatório crônico nas vias aéreas inferiores, isso mantém elevado o risco de câncer de pulmão. É por isso que eu botei esse asterisco aqui, para te lembrar que a DPOC potencializa o risco que o tabagismo já causa, né, o aumento no risco que o tabagismo já causa, ok? Classicamente, os pacientes com DPOC eram divididos em dois fenótipos clínicos antagônicos, né? O paciente era classificado como um bronquítico crônico ou como um enfisematoso. Na realidade, gente, hoje em dia já está claro que os dois processos patológicos subjacentes a esses fenótipos acontecem sempre em conjunto em todos os portadores de DPOC. Né? O que pode acontecer é que alguns indivíduos têm predomínio de um ou de outro, mas mesmo o paciente mais bronquítico ou mais enfisematoso vai ter ambas as alterações, ok? A bronquite ou bronquiolite crônica obstrutiva é uma doença em que há um processo fibrótico nas pequenas vias aéreas, né, levando a um importante grau de obstrução persistente. Ao passo que o enfisema pulmonar, propriamente dito, nada mais é do que a destruição da superfície de troca no parênquima, é a destruição da parede do alvéolo, okay, dos septos alveolares, que é onde ocorre a hematose. Então, considerando os extremos, né, de apresentação clínica da DPOC, a gente tem esses dois perfis clássicos aqui. O Blue Blutter, né, que é o paciente mais bronquítico, é um paciente baixinho, gordinho, atarracado, cianótico, né, que tosse o tempo todo. E a gente tem o Pink Puffer, né, que é o soprador rosa. É um paciente que é caquético por conta do processo inflamatório associado da DPOC. Ele não é cianótico, né, como o Blue Blutter, porque esses doentes desenvolvem muito mais policitemia e ele acaba tendo uma tonalidade mais avermelhada da pele por conta desse aumento do hematócrito, né? E é um paciente que não tosse tanto quanto o bronquítico, mas ele tem muita obstrução respiratória e por isso ele é um soprador. Ele está sempre lá com o tempo expiratório aumentado. Antigamente isso aqui era muito valorizado no estudo da DPOC, né? Mas isso não tem nenhuma importância prática em termos de orientar a terapia do paciente, como caiu por terra, né, pelo fato da gente saber que tanto o Blue Blutter quanto o Pink Puffer apresentam, né, apenas em graus variáveis, mas os dois apresentam isso, uma combinação de bronquiolite ou bronquite crônica obstrutiva com enfisema pulmonar, ok? Como é que a gente faz, então, a abordagem clínica da DPOC? Né? Como é que a gente começa aí fazendo o diagnóstico de DPOC? A suspeita clínica vem da principal queixa. O carro-chefe das manifestações que esses doentes apresentam é a dispneia. É uma dispneia que é crônica, é progressiva, né, e que caracteristicamente piora com o exercício. A tolerância ao exercício do paciente é cada vez menor, ok? Então, uma dispneia progressiva e persistente. Esses doentes, com frequência, têm tosse crônica, né, pelo processo irritativo da mucosa brônquica nas vias aéreas mais centrais. Né? Alguns pacientes podem ter uma tosse intermitente e seca, outros podem ter uma tosse bem produtiva mesmo. O fato é que eles têm tosse crônica, têm tosse por mais de 4 a 8 semanas. E junto à tosse, né, também é comum a presença de expectoração, né, que tipicamente é mucoide, mas pode ser de qualquer tipo, pode ser purulenta, pode ser com hemoptóicos. Né? O fato é que esses doentes têm hipertrofia, assim como o paciente asmático, das células caliciformes e das glândulas submucosas, né, com uma intensa produção de muco, só que diferentemente da asma, né, essa produção ela tende a ser persistente, crônica e progressiva. E a história familiar de DPOC também é importante, porque como a gente viu, está cada vez mais claro, né, a existência de um componente genético para o desenvolvimento de DPOC. Nem todo mundo que é exposto aos fatores de risco desenvolve DPOC,
Alguns pacientes desenvolvem rápido, outros não desenvolvem, né? E provavelmente isso resulta da interação entre fatores genéticos e a exposição ambiental. Como vimos e todo mundo sabe, o principal fator de risco é o tabagismo, né? Que é a grande fumaça tóxica que é causadora de DPOC. Mas existem outras fumaças tóxicas, né? Que às vezes são negligenciadas, mas que também comprovadamente podem causar DPOC. A poluição, que pode ser extradomiciliar ou intradomiciliar, em países pobres, é muito comum a pessoa cozinhar dentro de casa, num ambiente fechado, pequeno e mal arejado, com biocombustíveis, né, com lenha, com cana, com carvão, ok? E a fumaça, os gases derivados dessa biomassa, né, como eles chamam em conjunto todos esses elementos, comprovadamente causa DPOC em pessoas predispostas, né? Então a poluição que eles chamam de indoor, né, e outdoor, ela pode causar DPOC. A correlação entre poluição ambiental da queima de combustíveis fósseis não é tão bem definida quanto a poluição intradomiciliar da queima de biomassa, né? As grandes cidades com muito tráfego de veículos, né, com grande queima de gasolina, de óleo diesel, elas têm muita poluição decorrente da queima de combustíveis fósseis. Provavelmente isso causa DPOC ou acelera o surgimento de DPOC em pacientes que fumam, né, ou até mesmo em pacientes que não fumam. Mas o grau de evidência que existe para isso não é tão intenso quanto o grau de evidência para a poluição intradomiciliar. Okay? A pobreza, ninguém sabe exatamente como, né, também aumenta a incidência de DPOC e é considerado fator de risco, né? De todos os componentes da pobreza, não se sabe exatamente qual ou quais seriam os responsáveis por esse aumento no risco de DPOC. Né? Será que é porque o pobre vive mais aglomerado, confinado em ambientes pequenos e fechados? Será que é porque o pobre tem mais infecções respiratórias? Será porque o pobre é mais exposto à poluição? Ninguém sabe. O fato é que estudos epidemiológicos mostraram que quanto menor o nível socioeconômico, maior é a incidência de DPOC. Infecções, principalmente infecções durante a infância, infecções pulmonares graves na criança, predispõem ao DPOC na vida futura. Porque uma infecção grave, ela diminui a massa pulmonar, ela destrói parênquima pulmonar. Então, se o paciente já chega na vida adulta com uma quantidade de tecido pulmonar abaixo do normal, para ele desenvolver DPOC é um pulo. Se ele for exposto aos demais fatores de risco, a chance fica exacerbada. Okay? E um clássico fator de risco genético, a gente viu que existe cada vez mais evidência de participação de fatores genéticos, mas esses fatores não são muito bem definidos. Um clássico fator genético bem definido já há muito tempo, que é o grande exemplo de doença, de participação de genes no surgimento de DPOC, é a deficiência de alfa-1 antitripsina. E para ela, a gente vai até abrir um parêntese aqui para falar de alguns conceitos. A alfa-1 antitripsina, gente, é uma antiprotease endógena. Quando a gente tem um processo inflamatório qualquer, os macrófagos liberam diversas enzimas proteases, enzimas que lisam as próprias proteínas dos tecidos do hospedeiro. Então a gente tem a tripsina, por exemplo, que lisa a elastase, um importante componente proteico da parede dos alvéolos. Se você destruir a elastase, você destrói a parede do alvéolo, você causa enfisema. Então o paciente, todo ser humano, na verdade, tem que ter uma proteção natural contra a tripsina presente nos seus macrófagos. Porque se eu tiver uma infecção respiratória, meu macrófago vai lá e libera a tripsina, com o objetivo de matar o patógeno e não causar enfisema. Então, tem que ter um equilíbrio entre as proteases endógenas e os fatores antiprotease, ok? De modo que você evite, ou pelo menos amenize, a destruição dos seus próprios tecidos quando da resposta inflamatória. O indivíduo que tem deficiência grave de alfa-1 antitripsina, ele não produz essa antiprotease. Então, qualquer insulto inflamatório na sua árvore respiratória vai causar algum grau de enfisema. E ao longo da vida, na medida em que ele tem resfriado, que ele tem infecção, que ele fuma, que ele não sei o que, ele acelera a evolução da destruição do parênquima pulmonar. Ele faz enfisema em idade jovem. Então, a gente suspeita de deficiência de alfa-1 antitripsina em paciente que apresenta quadro enfisematoso numa idade muito jovem. Muitas vezes o paciente fuma, ele tem fator de risco,
Mas a gente tem que suspeitar também quando nenhum fator de risco for conhecido. Ok? Mesmo sem fumar, por sucessivas infecções respiratórias, né, e pela própria secreção natural das proteases a partir das células inflamatórias no nosso corpo, o doente que tem deficiência grave de alfa-1-antitripsina faz enfisema. Okay? Outra característica da deficiência de alfa-1-antitripsina é o enfisema que predomina nas regiões basais dos pulmões, né? E quando o paciente faz uma hepatopatia inexplicada, isso também tem relação nesse contexto, porque a antitripsina ela é produzida pelo hepatócito. O hepatócito produz e secreta antitripsina, que cai no plasma e vai agir quando houver secreção de tripsina. Se você tem deficiência de alfa-1-antitripsina, na maioria das vezes você tem produção de uma molécula truncada, que não consegue ser secretada do hepatócito. Então aquele precursor da tripsina, que é defeituoso, se acumula no citoplasma do hepatócito, e isso com o tempo gera uma hepatopatia, gera uma necrose hepatocelular, uma hepatite crônica. Né? O paciente faz cirrose, além do enfisema pulmonar. Okay? É comum também esses pacientes desenvolverem vasculites, né, paucimunes com ANCA positivo, tendo principalmente, né, o C-ANCA positivo, o que pode confundir às vezes com o diagnóstico de granulomatose de Wegener. E é claro, né, por ser uma doença genética, esses pacientes costumam ter história familiar do problema. Okay? Vale lembrar, gente, que o enfisema, nesse caso, né, ele não só acomete a região basal, como ele é pan-acinar. Se você olhar lá a histologia do ácido pulmonar, todos os alvéolos, né, dentro de um ácido vão apresentar alterações enfisematosas. Isso é diferente do tabagismo, onde o enfisema ele é tipicamente centroacinar, né, apenas a porção inicial, né, por onde o ar chega, é que apresenta alterações enfisematosas no paciente com enfisema por tabagismo. Okay? Porque a fumaça do cigarro ela vai ser tóxica primeiro, nos locais onde ela chega antes. Né? Então, existe essa característica, esse detalhe, que o enfisema do tabagismo é centroacinar. Mas, na deficiência de alfa-1-antitripsina, como todo o parênquima pulmonar está desprotegido, o enfisema tende a ser pan-acinar. Okay? Era isso que a gente tinha para falar de enfisema na deficiência de alfa-1-antitripsina. Vamos voltar aqui. Né? Abordagem da DPOC. Vimos a suspeita e os principais fatores de risco. Diante da conjunção desses fatores, a gente, assim como na asma, solicita um exame obrigatório para o diagnóstico, para confirmar formalmente o diagnóstico, que é a espirometria. Né? O diagnóstico de DPOC requer a demonstração de um distúrbio ventilatório obstrutivo. A gente já viu na aula de asma que obstrução ventilatória é definida como um tifenô menor do que 70%. Diferentemente do que acontece na asma, na DPOC, a obstrução é irreversível e, portanto, o critério obrigatório para o diagnóstico de DPOC é o tifenô menor que 70%, mesmo após a prova broncodilatadora. Né? Então, a obstrução persiste após o uso do broncodilatador inalatório. Isso que diferencia a asma da DPOC. E esse critério aqui no paciente com suspeita clínica é suficiente para estabelecer o diagnóstico de DPOC. Okay? Quando a gente faz a espirometria, é claro que outros dados vão ser analisados, né, dados importantes, que vão permitir a classificação de gravidade desse distúrbio ventilatório obstrutivo. Essa classificação ela segue o esquema proposto pelo Gold. Né, não é o autor Gold, é aquele consórcio internacional de especialistas que eu falei lá no início da aula. Eles chamam isso de estágios ou graus de obstrução, mas na prática a gente chama de Gold. Né, o Gold 1, Gold 2, Gold 3 e Gold 4. O que define o Gold 1 é a presença de um VFUM maior ou igual a 80%. Né, o VFUM, no caso, é o grande parâmetro para estratificar, para classificar, melhor dizendo, a gravidade do distúrbio ventilatório obstrutivo na DPOC. A gente viu que lá na definição de distúrbio obstrutivo, o tifenô é importante, porém, o VFUM, por definição, é desproporcionalmente reduzido em relação à CVF. Ambos estão reduzidos, mas o VFUM reduz mais. Então aqui quem define a gravidade é a intensidade dessa redução do VFUM. No Gold 2, nós temos um VFUM entre 50% e 79%, no 3 entre 30% e 49%, e no Gold 4, que é o estágio mais avançado, o VFUM está abaixo de 30%,
do previsto, né, para o sexo e para a idade do paciente. Acontece, gente, que até pouco tempo atrás, essas informações eram suficientes para você avaliar, né, condições complementares do portador de DPOC e definir uma conduta terapêutica. Bastava conhecer o critério obrigatório para o diagnóstico, bastava conhecer a classificação de Gold da intensidade do distúrbio obstrutivo. Mas as versões mais recentes do guideline criaram uma classificação mais complexa, né, que envolve múltiplas variáveis, o que se tornou um grande problema para a gente, né, porque é muito difícil, né, de você decorar aquele monte de informação. Então é uma classificação problemática, mas que é o que tem sido recomendado atualmente para estratificar a gravidade e o risco futuro do portador de DPOC. Né, o grande pulo do gato, a grande mudança que teve em relação à classificação antiga, né, para essa nova, é que essa classificação problema, entre aspas, né, ela é mais complexa, para permitir uma avaliação do risco futuro do paciente, não só da gravidade atual do distúrbio ventilatório obstrutivo dele. Né? A gente conjuga nessa classificação nova essa informação com a chance de ter exacerbações no futuro. Como é que eles fazem isso? Olha só, você olha o guideline e se depara com esta imagem. Você olha, caramba, uma matriz, um quadro, sei lá o que é isso, é matemática, eu não sei nada disso. Né? E depois você vai ler a tabelinha e ela parece meio subjetiva, né? Baixo risco, menos sintomas, baixo risco, mais sintomas, e por aí vai. E aí você vai ver o tratamento, né? Eles colocam lá, de acordo com o grupo a que o paciente pertence, tem primeira escolha, segunda escolha, alternativas, e por aí vai. É uma coisa que fica extremamente complexa. Né? Então, para a gente tentar facilitar aqui, vamos resumir os conceitos mais importantes para você entender a terapia de manutenção. Né? E realmente, não tem jeito, você tem que entender essa classificação. Você pode até não decorar todos os detalhes da classificação, mas tem coisas que você tem que entender como ela é feita, né? E ter uma noção mínima, né, do que representa cada grupo de risco na DPOC, né? Aquelas letrinhas A, B, C e D. Então, olha só, realmente tem que olhar para essa tabela, né? E tem que entender o seguinte, o paciente com DPOC, ele pode ser A, B, C ou D. Ok? Quem vai definir isso é uma interseção entre diversos parâmetros, né? Como, por exemplo, a classe Gold do paciente, né? Aquela classificação antiga, em função do VFUM que ele apresenta, e o número de exacerbações por ano, e ainda outros dados que eu vou explicar logo mais. Né? Então, o paciente, existem 4 classes ou estágios de Gold, né? Em função do VFUM. Vamos relembrar aqui que o 1 é um VFUM maior ou igual a 80%, 2 entre 50% e 79%, 3 entre 30% e 49% e o 4 menor que 30%. Ok? Gold 1 ou 2, o paciente vai ser ou A ou B. E Gold 3 ou 4, ele vai ser ou C ou D. Beleza? Em relação ao número de exacerbações da doença por ano, né, o paciente pode ter nenhuma exacerbação ou apenas uma. Ou ele pode ter 2 ou mais exacerbações ou uma exacerbação grave que requer internação hospitalar. Então, se ele tiver nenhuma ou uma, ele também só vai poder ser A ou B. Se ele tiver 2 ou mais ou uma grave que necessita de internação, ele vai ser C ou D. Beleza? Com essa conjunção de informações, ainda não fica claro de que lado, né, em que coluna da tabela o paciente fica. E para isso, existem 2 scores de pontos que você não precisa decorar para a prova, né, só precisa saber que eles existem, que são o CAT e o MMRC. Ok? Esses são scores que avaliam o impacto na qualidade de vida, o impacto sintomático da doença na vida do paciente. Então, um CAT menor que 10, um MMRC entre 0 e 1, o paciente vai ser C ou A, em função do Gold, em função do número de exacerbações por ano. E maior ou igual a 10 ou maior ou igual a 2, ele vai ser B ou D. Ok? Então, repare que realmente é bastante complexo, tá? Você não vai precisar decorar isso exatamente para fazer a prova de residência, eles não vão perguntar isso na prova, okay? Até porque você não precisa decorar os scores CAT e MMRC, mas você precisa ter uma noção de como que essa classificação é composta, né? Como que esse score é composto. E precisa conhecer, precisa entender que é uma classificação progressiva, né? Quanto maior a letra, pior é o prognóstico do paciente, e entender que, assim como na asma,
o tratamento de manutenção vai ter a sua intensidade definida em função dessas categorias a que o paciente pertence, né? Não só pela gravidade do distúrbio obstrutivo, mas também pelo risco de eventos futuros. No tratamento da DPOC, esse risco de eventos futuros, ele deve ser considerado e ele implica em mudanças no esquema terapêutico. Eu vou explicar isso para vocês, não é difícil não. O paciente que está na menor categoria, né, naquela com distúrbio mais tranquilo e com menos risco de eventos futuros, ele vai ter apenas as medidas básicas terapêuticas da DPOC, que na verdade são indicadas para todos os pacientes, né? Cessar o tabagismo é uma medida essencial em todas as fases da DPOC, assim como vacinação contra pneumococo e influenza, e assim como o uso de beta-2 agonistas de curta ação para alívio sintomático. Se o paciente um dia estiver mais cansado ou se ele estiver na vigência de franca crise de descompensação, ele tem que usar um broncodilatador de ação rápida, né, para promover o alívio dos sintomas. Cessação do tabagismo é óbvio que ninguém tem dúvida, né, é a medida sine qua non para prolongar a sobrevida do portador de DPOC. DPOC é uma doença crônica, né, que persiste mesmo após o paciente parando de fumar. Mas o que acontece é que o tabagismo acelera o declínio da função respiratória. Então, se o paciente para de fumar, a curva de declínio da função respiratória, ela diminui, né? Ele vai progredir na doença, ele vai continuar fazendo a inflamação que foi desencadeada por aquele período que ele passou agredindo o pulmão dele, né? Chega um ponto que a inflamação se auto-perpetua, né? Ninguém sabe exatamente como isso acontece, mas acontece na DPOC. Talvez por exposição a autoantígenos, talvez pelas alterações estruturais que favorecem a colonização por determinados patógenos na via aérea, ninguém sabe, mas o paciente fica com uma inflamação crônica mesmo quando ele para de fumar. Só que se ele continua fumando, né, o processo acelera. Então parar de fumar é simplesmente imprescindível em todos os estágios da DPOC. Né? E a importância da vacinação antipneumocócica e anti-influenza é óbvia. Né? São doenças respiratórias potencialmente graves, que se incidirem sobre um paciente já pneumopata crônico, acarreta um risco maior de complicações e óbito. Okay? Então, isso aqui é indicado em todos os estágios da DPOC. Okay? Quando o paciente está em estágio não A, né, ele, além dessas medidas, vai ter que usar um broncodilatador de longa ação. Essa é a terapia de escolha para alívio sintomático crônico do paciente. Não adianta ficar usando beta-2 de curta para alívio todo dia. O paciente faz taquifilaxia aos beta-2 de curta e eles param de funcionar. Okay? Então, o paciente que está no estágio B, que é mais sintomático, né, estágio B, C ou D, ele tem que usar um broncodilatador de longa ação, um LABA, né, ou então o tiotrópio, que é um anticolinérgico de longa ação. No estágio B, o paciente pode ficar só com beta-2 de longa, não precisa usar o tiotrópico, ele é mais caro. Né? E, idealmente, o paciente deve fazer reabilitação respiratória. A reabilitação melhora a qualidade de vida, aumenta a capacidade ao exercício, a reabilitação, a fisioterapia respiratória crônica tem bons resultados nesses pacientes, ainda que não diminua a mortalidade da doença. Okay? Então, tratamento sintomático, né, sendo acrescentado aquelas medidas básicas indicadas para todos os pacientes. No paciente com doença estágio B, né, isso costuma ser suficiente, mas quando ele passa para os estágios C e D, ou seja, estágios que, por definição, apresentam um risco futuro, né, importante, risco de exacerbações significativo, né, ou seja, o doente que tem 2 ou mais exacerbações da doença por ano, deve usar corticoide inalatório. Né? Essa é uma grande diferença em relação ao tratamento da asma. A gente viu que na asma, o corticoide inalatório é a base da terapia para controlar o processo inflamatório crônico nas vias aéreas inferiores. Mas aqui existe também o processo inflamatório crônico, porém o corticoide inalatório não é benéfico em todos os casos. Ele não é o fundamento da conduta terapêutica. Ele só tem efeito comprovadamente benéfico quando o paciente tem um risco futuro, quando ele tem risco de exacerbações infecciosas aumentadas. É a única situação na DPOC em que o corticoide inalatório mostra benefício. Okay? Paciente com 2 ou mais exacerbações por ano, paciente com risco futuro de evoluir com exacerbações. Então, para esses indivíduos, a gente acrescenta as demais medidas já citadas,
o corticóide inalatório, ok? O paciente que está no estágio D, né, no estágio mais grave, ele geralmente vai necessitar de dupla broncodilatação crônica, lançando mão de medicações com mecanismos de ação diferentes, beta-2 agonista de longa e tiotrópico, ok? Geralmente é preciso associar as duas medicações nesses doentes para alívio sintomático. E a gente tem que avaliar nesses doentes mais graves, né, outras condutas adicionais, como a necessidade de oxigênio terapia domiciliar e até mesmo transplante pulmonar. Então, atente agora para o que eu vou dizer, né, que são as indicações de O2 domiciliar. A literatura demonstrou que para alguns pacientes, usar oxigênio de forma contínua, pelo menos 12 a 15 horas por dia, aumenta a sobrevida, né? Mas para um grupo específico de pacientes com DPOC, que são esses grupos aqui, ó. É paciente com hipoxemia grave, ok? PO2 menor ou igual a 55 milímetros de mercúrio, ou saturação menor que 88, isso paciente em repouso, fora do período de crise, ou paciente que tem uma hipoxemia não tão grave, né, uma PO2 em repouso entre 56 e 59 milímetros de mercúrio, mas que tem consequências importantes dessa hipoxemia, como uma policitemia, definida como hematócrito acima de 55%, ou uma síndrome de corpo pulmonar, né, uma síndrome de falência sistólica do ventrículo direito em consequência a uma hipertensão pulmonar grave. A DPOC causa hipertensão pulmonar, a gente sabe disso, né? Então, essa hipertensão pulmonar, se for importante e for prolongada, leva à falência do ventrículo direito do coração, ok? Faz turgência jugular, faz edema de membros inferiores, faz hepatomegalia congestiva. Esse doente, se tiver hipoxemia ao menos moderada, né, na DPOC, ele já tem indicação de O2 domiciliar, já se beneficia desse tratamento, ok? E o transplante, gente? Quando que eu indico transplante pulmonar? Né? Aqui no Brasil se indica muito pouco, né? Aqui no Rio de Janeiro, então, você praticamente não indica, quase não se faz transplante pulmonar aqui no nosso meio. Em alguns estados do Brasil até é feito com uma relativa frequência, mas mesmo assim não é o tipo de transplante comumente realizado, né? O que a gente precisa saber sobre o transplante pulmonar é que o paciente vai entrar na fila do transplante quando ele apresentar uma pontuação elevada num score específico, que é o chamado score BOLD, né? Não é BOD não, é o BOLD, né? Entre 7 e 10, e pelo menos mais um dos abaixo, né? Uma história de exacerbação com hipercapnia significativa, PO2 acima de 50, hipertensão pulmonar ou corpo pulmonar, apesar da oxigênio terapia, né? Um VFUM extremamente baixo, menor que 20%, e um enfisema difuso, homogêneo. A gente sabe que ao longo da história natural da DPOC, o enfisema ele é heterogêneo, ele é esparso nos campos pulmonares. Quando ele toma todos os dois pulmões, a situação está extremamente grave, né? Então, esses pacientes têm indicação de ir para a fila de transplante. Ok? Só para a gente fechar aqui, em relação a tratamento crônico da DPOC, né, de todas essas medidas que a gente falou, só existem 3 que a literatura cita como comprovadamente eficazes em reduzir mortalidade. Ou seja, de tudo que a gente faz para o paciente com DPOC, a literatura só confirma o benefício de aumentar a sobrevida em 3 situações, né? A cessação do tabagismo, o paciente que tem indicação de O2 domiciliar e o paciente que tem indicação de transplante de pulmão. Okay? Todas as demais medidas terapêuticas, é importante enfatizar isso, elas são sintomáticas, para o alívio dos sintomas e melhora na qualidade de vida do paciente. Para reduzir mortalidade, apenas essas 3 aqui possuem evidências na literatura. Beleza? Vamos falar agora, então, de tratamento das exacerbações do DPOC.